Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Boletim Podcast. Meu nome é Rui Alves e eu apresento esse bate-papo do portal de notícias Boletim Goiás. Você que está nos assistindo pela primeira vez, deixa aqui o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no nosso canal para receber os nossos vídeos e compartilhe com alguém que você vê que vai interessar pelo nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre proteção animal e a defesa dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Hoje eu estou com a Carla Cristiane, protetora dos animais, empresária, mulher aguerrida, forte, mãe, esposa. Não é isso, Carla? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rui. Muitas funções, né? Uma mulher exerce na sociedade. Costumo dizer que nós somos muito fortes pelo motivo de exercer muitas funções, né? Olha quantas funções você falou aí que eu faço. Sou mulher, sou esposa, sou mãe, empresária, protetora dos animais. Realmente, as mulheres fazem tudo isso. Hoje eu vim contar um pouquinho aqui da minha história. Eu costumo dizer que a minha história já dá para escrever um livro aí, acho que umas 200 páginas, um pouco mais. Mas eu já caminhei bastante. Tenho 53 anos. Comecei a vida muito jovem, Rui. Então você já começou até diferente de todas as outras mulheres que a gente apresentou aqui. Geralmente elas procuram até esconder a idade, viu, Carla? Bom, eu vejo que você não tem problema com isso. Não tenho problema não. Eu sou muito bem resolvida com a minha idade. Bom, meu esposo fala para mim que eu não aparento a minha idade, por isso que eu falo. Para que todo mundo falar para mim que eu não pareço ter meus 53 anos. Mas são 53 anos bem vividos, felizes. Alguns tropeços, como todo ser humano, né? Mas a gente cai, se levanta bem rapidinho, segue em frente. Como diz a minha mãe, que atrás vem gente. A gente tem que seguir. Aquela resiliência, né? Sou uma pessoa muito perseverante, forte. Vim de uma família só de homens, né? Sou a única mulher da família. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos homens, tive 2 filhos homens. Minha mãe tem 9 netos homens. Nossa. Meus irmãos só tiveram filhos homens. Então, eu sou a única mulher da família. É tão engraçado que o meu pai, ele criou um código para as mulheres falar no meio dos homens. Quando a mulher quer falar lá em casa, infelizmente eu não tenho mais meu paizinho comigo, mas quando ele era vivo, a gente se reunia na época de Natal, né? A gente queria falar, eu e minha mãe, a gente levantava o dedo e os homens se calavam. Porque meu pai costumava dizer, meu pai policial militar... Dia fala. Meu pai falava assim, vocês vão levantar o dedo, eles vão ter que se calar na hora. Vocês vão mostrar a autoridade de vocês levantando o dedo. Por quê? O homem é assim, sem educação, fala alto. E quando se junta um monte de homens, né, meus irmãos, meus tios, época de Natal, abafa um pouco a voz da mulher. A mulher é mais delicada, fala um pouco mais baixo. E até o dia de hoje, quando a gente está reunido, os meus sobrinhos estão falando, aqueles homens zarrão, né? Eu levanto o dedo, a tia quer falar. Aí todo mundo se cala. Então foi um código que meu pai ensinou e que funciona até hoje. E a família recebeu isso muito bem. Recebeu. Então, a Carla Cristiane, ela começou a trabalhar muito jovem, ainda criança. Eu sou filha de policial militar, como eu falei, e de costureira. Minha mãe é costureira. Vim de uma família bem humilde. E minha mãe sempre costurou para fora para unir ali a renda familiar com meu pai. E minha mãe costurava umas roupas infantis e eu ia para a feira com a minha mãe para vender. Quando criança? Quando criança, com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 9 anos e ali eu descobri um dom que Deus me deu, o dom das vendas. Chegava na feira, eu ficava vendo a minha mãe falando com os fregueses, que naquela época não eram clientes, eram fregueses. E eu gostava daquilo, eu achava interessante. Eu gostava de falar com as pessoas, a minha mãe às vezes ficava muito preocupada por eu ser uma menina, aquele excesso de cuidado, mas eu gostava de vender. E a gente começou a vender na feira, as roupas que a minha mãe fazia. Então sua mãe não era só costureira, não. Ela era costureira e vendedora. E feirante. Ela era empresária do negócio dela. Também, empreender está no sangue do cearense. Minha mãe é cearense. Ah, sua mãe é cearense. Minha mãe é cearense, meu pai, carioca, filho de italiano. Certo. E você, carioca, obviamente. Sou carioca, sotaque já não nega, sou né? do interior do Rio de Janeiro. A gente fala interior, mas a minha cidade é o 2º município do estado do Rio de Janeiro, a cidade chamada Nova Iguaçu. Uhum.
Baixada Fluminense. Eu sou fluminense também, né? Que é do estado, eu sou de Itaperuna, você sabe. Uma cidade violenta. Uhum. Hoje, infelizmente, sitiada pelos milicianos. Muito violenta a cidade. Mas a gente conseguiu viver nessa cidade. Bem, foi uma infância muito feliz. Sempre trabalhei. Nunca tive nenhum tipo de problema de trabalhar. Aos 14 anos, minha carteira foi assinada pelo Banco Bradesco. Comecei a trabalhar, estudava à noite, trabalhava de dia, pegava 2 ônibus para o trabalho, mas sempre muito feliz, porque eu sempre gostei muito de produzir, trabalhar, ter contato com pessoas. E você trabalhou no Bradesco quando você tinha 14 anos? Comecei com 14, saí de lá com 17 anos, quando noivei, para casar eu pedi demissão. Entendi. E esse período você trabalhava também vendendo ainda as roupas com a sua mãe? Sim, eu trabalhava meu cargo no Banco Bradesco, eu trabalhei no maior Bradesco do Rio de Janeiro, inclusive é o maior até hoje, CPD, fica em São Cristóvão, na rua São Cristóvão, é um banco que tem 3 andares. Banco Bradesco, e lá eu levava as roupas que a minha mãe fazia para me vender. E na hora do almoço eu ia para o banheiro vender as roupas para as amigas. Até que um dia o gerente do banco, o gerente geral, me chamou e falou assim: Carla, você tem um talento divino. Você vende até pedra enrolada no jornal. Tudo que te der você vai vender. Vende areia no deserto. Você consegue se comunicar bem, as pessoas gostam de você, você é carismática. Você é muito ajudadora, você se coloca muito no lugar da pessoa, você tem muita empatia com as pessoas. Isso é uma coisa que realmente eu nasci com isso vem do meu pai. Por onde eu passo, eu sempre procurei fazer a corrente do bem, sem interesse nenhum. Acho que é por isso que as coisas dão muito mais certo do que errado na minha vida, sabe? E eu trabalhei até 17 anos, porque eu noivei com 16 anos. Nossa, menina. Uma criança. Com 16 anos eu noivei, com 17 anos eu já no banco, não tinha Bradesco na cidade que eu ia morar. Meu marido militar saiu da escola militar e foi direto para uma cidade chamada São Pedro da Aldeia, uma base aérea da Marinha. E lá não tinha Banco Bradesco nessa cidade na época. E eu fui pedir que o banco me mandasse embora e continuei vendendo roupa na cidade. Me casei aos 18, fui morar nessa cidade. E lá me tornei sacoleira. Aí meu marido falou assim para mim: Carla, eu te dou uma mesada por mês para você ficar em casa, você continua estudando, eu não queria você vendendo nas portas. Não vou vender nas portas não, eu vou lá para a Vila Militar, eu vendo para as esposas dos militares. Aí eu consegui convencer o marido, como ele mesmo fala, né, que eu consigo convencer a todos, eu sou uma criatura insistente, eu consegui convencê-lo. E fui sacoleira. Minha primeira empresa eu abri com 20 anos, não era mãe ainda. Uma lojinha bem pequenininha, eu que pintei a loja, eu que montei as grades para botar as roupas, em Nova Iguaçu. Porque eu retornei, meu marido conseguiu transferência para a base aérea do Galeão, na época. E eu voltei para minha cidade natal, Nova Iguaçu. Ali eu abri minha primeira loja, 47 metros quadrados, uma loja que eu mesma que pintei, as paredes, o piso estava feio, botei um tapetezinho lá legal e comecei a vender minhas roupas. Depois abri uma outra loja de sapato, depois abri uma outra loja maior de roupa, com 24, fui mãe com 21 anos, continuei com a segunda loja e aí eu fui vendendo, fiquei com 4 lojas, uma de sapato, seria acessório, sapato, bolsa e cinto, e mais 3 lojas de roupa feminina. Eu sempre tive, assim, humildemente falando, as clientes falavam que eu sempre tinha um bom gosto. Eu não gostava de comprar aquelas roupas, assim, que fosse muito esporte. Eu gostava muito de vender mais ali em alfaiataria. Certo. Porque a minha mãe costurava muito alfaiataria. Então, eu cresci vendo a minha mãe costurando alfaiataria. Então, eu tinha essa identidade. Então, só para recapitular aqui, eu até achei interessante puxar isso aqui, porque você falou que você foi sacoleira. Sim. Acho interessante você dizer isso, porque a gente vê muitas pessoas que vivem isso, mas às vezes tem vergonha de falar isso, e dar esse título ao trabalho. Com muita honra. Fala, eu sou vendedor externo, eu sou vendedor, mas sacoleiro, oferante. Sacoleira com muita honra. E de sacoleiro, então, saiu a empresária de 3 lojas. 3 lojas. Trabalhando muito, treinando a minha equipe de vendas, tentando entender que isso é muito importante, a mente dos meus funcionários, tentando entender cada um com seus problemas e as suas dificuldades.
Eu nunca fui aquela patroa que exigia do funcionário que ele tinha só que produzir e pronto. Não, eu tinha um olhar diferente. Eu olhava para os meus funcionários como um ser humano, como uma pessoa que estava atravessando um problema. Se eu tivesse que dar uma dispensa naquele dia porque ele não estava bem, porque a mãe estava doente, porque o pai estava com um problema, eu ia segurar ali o lugar dele e eu ia dispensá-lo. Porque eu queria, sempre que a minha equipe estivesse conectada comigo verdadeiramente, produzindo comigo, falando a minha língua. Então, por onde eu passei, os meus funcionários se tornaram grandes amigos, ao ponto de eu me tornar madrinha, meu marido padrinho, de filhos. De casamento. De casamento. Como, por exemplo, há 10 dias atrás, eu liguei para um antigo motorista meu, chama-se Gustavo. Falei, Gustavo, eu ainda sonho em trazer você aqui para morar em Goiânia. Ele falou, dona Carla, eu estava pensando na senhora, sabe onde eu estou? Estou subindo um monte com seu nome nas mãos para me orar. Eu falei, nossa, ele falou, ele é da Assembleia, para me orar pela sua saúde, pela sua vida. A senhora me falou dos seus projetos e eu vim aqui para me orar. Transmissão de pensamento. Sim, no momento. sim. Então, assim, eu acho importante um empresário, uma pessoa que fala que é um empreendedor, entender que atrás daquele uniforme, atrás daquela pessoa, existe um ser humano ali. Não é simplesmente o empregado. Né? A gente tem que entender que o mundo é como uma roda gigante. As cadeirinhas um dia estão no alto, outro dia estão no baixo, e aquilo vai girar, e você pode se encontrar lá na frente com o seu funcionário, ele vai te ajudar, e vice-versa. E eu sempre tive isso, mais uma vez, herdei do meu pai. O meu pai sempre teve essa linha de pensamento. Você até falou aí que você ligou para o Gustavo e falou com ele, vou te chamar para morar em Goiânia. E como é que você veio parar, então, aqui em Goiânia? Já que está aqui no estado de Goiás, conta... É uma curiosidade de todos, né? Bom... Até porque, assim, só para interrompendo antes de você continuar, é o que você está contando aqui, você teve estava com a vida estabilizada. Seu Totalmente. Marido, até então, assim, a gente está falando do seu marido ainda como militar, sim, da ativa, você empresária, dando um passo muito grande aqui, mas estava com a vida estabilizada lá. Onde que Goiânia entrou na sua vida? Tem até uma passagem bíblica que eu me identifico muito com essa passagem. Sempre que eu estou lendo a palavra de Deus, eu me identifico muito ali com a palavra que, quando Deus fala para deixar toda a sua parentela, né, e ir embora. É uma passagem, assim, bem bacana, porque eu estava com a minha vida estabilizada, realmente, morando numa residência de 387 metros quadrados de construção. Existe, essa casa ainda está lá, agora eu vou vender, porque meu cachorro faleceu de velhice. E por que eu vim para Goiânia? Através de um filho. Eu tenho 2 filhos homens hoje. Meu filho tem 22 anos, o caçula, e eu tenho outro filho de 32 anos. E esse meu filho de 32 anos, aproximadamente uns 7 anos atrás, ele prestou 2 concursos para Goiânia. Ele é concurseiro, aos 22 anos ele já estava estabilizado na vida. Aos 23, porque aos 22 ele se formou pela Federal, a Nacional do Rio, em Direito. Aos 23 ele já era advogado concursado de um concurso somente de uma vaga da Companhia Docas, Porto Maravilha. Ele era advogado lá, mas ele queria muito, tinha um sonho de ser procurador de município, concursado, de ser professor universitário. Aí um dia ele falou assim, mãe, você conhece Goiânia? Eu falei, não, nunca fui não. O pessoal fala que é a terra dos fazendeiros, é a terra do agro, mas nunca fui em Goiânia. Ele falou assim, eu vou fazer 2 concursos para lá, já fiz a minha inscrição. Mas o primeiro é para procurador, é o primeiro concurso que está tendo para procurador do município. Eu falei, então faz, filho. Você quer ser procurador porque te dá liberdade para advogar, né? Você não quer magistratura porque vai te prender. Então faz. Fez, passou. E veio embora para Goiânia. E eu vim com ele. Veio ele, a mala e a mãe para Goiânia. Até então você veio sozinha? Sozinha. Eu e ele. Não vim para morar. Vim para Goiânia para arrumar apartamento, ficar um mês. Dias. Fiquei 1 mês e meio com ele, que ele não queria deixar eu ir embora. Certo. Me apaixonei por Goiânia. Que bom. Eu já tinha uma intenção de sair da minha cidade, porque o outro filho, a diferença de idade, quase 10 anos.
muito perigoso, Rio de Janeiro, violência. Eu ficava imaginando como é que eu ia criar o outro filho naquela violência. Eu já tinha passado por 2 assaltos bem agressivos. Isso tinha me deixado, assim, muito tensa. E eu pensava, como é que eu vou acabar de criar um filho aqui, meu Deus? Aquilo estava, depois dos assaltos, me deixou muito debilitada nesse sentido. Uhum. E eu falei pro marido assim, marido com um escritório montado, contábil, militar, 32 anos na Força Aérea Brasileira, reformou, se formou em contabilidade, abriu um escritório, o escritório lá prontinho, funcionando. Falei, bem, acho que eu vou embora para Goiânia. Ele falou, você tá brincando comigo? Você surtou? Falei, não, surtei não. A Ariana, né? A Ariana é assim, né? É convicta do que quer. Ninguém segura. Eu falei, não. Que virada de chave, né? Ele falou, então você vai lá morar com seu filho que eu vou ficar aqui. Aí eu falei, você tá me mandando embora? Ele falou, não, você disse que vai. Não perguntou se eu quero ir ou não. Eu falei, não, mas eu só vou se você for. E aí o filho, o caçula, estava estudando para o Enem. Falei, não, eu vou, você fica. Se ele passar, ele passou na Universidade do Rio, o caçula. E eu fiquei 6 meses sozinha em Goiânia, morando num flat de 37 metros quadrados. Você e o seu filho, o mais velho? Eu e meu filho, que a gente se batia um no outro. Uhum. Saí da minha casa, o closet da minha casa era maior do que o flat que eu morava. Feliz e contente. Que bom. E comecei a conhecer Goiânia. Conheci Goiânia. E comecei a me sentir, assim, uma pessoa livre em Goiânia. Poder caminhar, falar no celular. Não que Goiânia não tenha uma violência, mas é uma violência diferente da do Rio. Sim. Os assaltos estão aí, a gente sabe que existe tudo, mas é uma violência. Não é ser assaltado com um fuzil, né? Com um fuzil. Eu fui assaltada 2 vezes em 15 dias. Não No foi Rio. em meses, no Rio. No dia 14 de novembro, no dia 29 de novembro. E com fuzil, e 5 dentro de um carro. 3 atrás, 2 na frente. Então, assim, um sequestro que não me levaram porque eu tive que negociar com o bandido, porque veio para me levar. Então, foi muito difícil. Então, assim, eu comecei a me sentir muito livre em Goiânia. Eu comecei a me sentir tão bem que parece que, assim, foi um lugar que eu nasci ali, tanto que eu não tenho mais vontade de ir para o Rio de Janeiro hoje. Hoje eu tenho a minha mãe que mora no Rio, e eu só vou ao Rio de Janeiro exclusivamente porque a minha mãe não anda de avião. Então, eu tenho que botar ela no carro para trazer ela para Goiânia, ou então eu ir vê-la. Certo. Porque... E aí, seu marido, então, resolveu vir para cá. Aí, meu marido veio, comprou uma sala, tem um escritório contábil aqui também, trabalha aqui. E isso foi que ano que vocês mudaram de vez para cá? De vez, foi no ano de 2000 e... Vamos fazer as contas. De vez, 17. De vez foi 17. 18, 19, 20, 17. É o ano que eu mudei para cá também. 17, de vez. 17. De vez. E você veio para cá para trabalhar, aí como você teve essa mudança de chave e tudo, o que você resolveu fazer aqui? Você começou a vender roupa também? Também. Aí eu abri uma loja de... Não, minha vida é vender roupa, sou consultora de moda. Ainda é, né? Tudo que eu faço ainda sou, tudo que eu faço muito bem feito a minha vida inteira. Tanto que no ano de 2002 até 2002 até 2016, no Rio de Janeiro, eu fechei minha clientela toda, não vou deixar isso passar em branco, que é muito importante na minha vida. Toda a minha clientela eu fechei para o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, todas as roupas que eu vendia era somente para magistrada, promotora de justiça, defensora pública, procuradora federal. Entendi. Você passou a atender um nicho específico. Somente esse público. Só esse público para quem eu fazia a consultoria de imagem e também vendia as roupas. E aí, o que eu fiz? Bom, eu vou abrir uma loja em Goiânia, ainda com aquele trauma de assalto, de aquela coisa. Eu quero uma loja no shopping, não quero uma loja de beira de rua, porque eu não me vejo dentro de uma loja na beira de rua, vai entrar uma pessoa... Não conhecia como é que era Goiânia, conhecia. Né? Uhum. Aí abri no shopping, Passei das Águas. Fiquei 9 meses com essa loja aberta. A loja foi bem, fiz uma clientela muito boa, conheci muitas pessoas bacanas lá. Aí todas as pessoas que entravam na loja para comprar falavam assim para mim: Carla, eu vim lá do Bueno aqui para comprar. Eu não entendi ainda. Eu vim lá do Bueno para comprar roupa com você. Eu vim lá de longe. Eu falava assim: Carioca não era longe. Eu falava: longe? Você veio do Bueno? É 17, 20 minutos. Você fala que é longe, Passei das Águas? Não, você tem que abrir uma loja no Bueno. É longe. Aí o que eu fiz? 5 de fevereiro de 2019, eu falei pro meu marido assim: vamos ver uma maison, que é uma casa,
a gente chama de maison, uma casa fechada para atender com hora marcada no Marista. Certo. Eu vi a casa, vi a estalagem da casa, estava tudo pronto. Conversei com o proprietário para inaugurar depois do carnaval, porque eu estava muito cansada, eu tinha trabalhado no final de ano, dezembro, tudo. Vou entregar a loja 5 de fevereiro e vou inaugurar essa maison depois do carnaval. Eu vou viajar o carnaval para descansar. Mas Deus é muito fiel na minha vida, que até hoje os lojistas falam para mim que não sabem o que aconteceu. O grupo de lojistas do Passeio das Águas. 5 de fevereiro eu entreguei a loja. E o contrato me permitia que eu fizesse isso, porque quem fez o contrato foi meu esposo. E aí eu entreguei para inaugurar essa maison em abril. Eu ia viajar em fevereiro, março era aniversário de minha mãe, eu queria estar com a minha mãe. Chegou o Covid, 19 de março. Por isso que os lojistas falaram, você adivinhou que chegou o Covid. Porque ficou todos os shoppings fechados, todo mundo pagando aluguel, naquela situação difícil, sem vender nada. Certo. E o Covid chegou e eu tinha entregue a loja, não estava com nenhuma dívida, com nenhuma despesa, com tudo tranquilo. Deus organizou para você isso. Tudo. E aí eu falei, bom, nesse tempo eu conheci uma jovem chamada Alessandra, linda. Uma jovem cheia de sonhos, projetos, graduanda em veterinária pela Federal de Goiás, a UFG. E falou assim, eu tenho um projeto aqui e eu preciso de uma diretora de marketing desse projeto. Certo. Você vende como ninguém, você consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, você é carismática. Eu preciso que você seja diretora desse projeto. Eu só consigo levar esse projeto se você for uma das diretoras. Eu falei, nossa, mas que responsabilidade, hein? E aí me veio na mente a minha infância com meu pai. Era um projeto? Era um projeto de animais, né? É uma associação que chama-se Focinho Caridoso, de cão e gato. E é um projeto que é uma ONG mãe. Nós não temos animais nesse projeto. É uma associação que ajuda outras ONGs e outros protetores independentes que já existem. Porque a Alessandra, que é a presidente dessa associação, ela entendeu que já existem muitas ONGs com muitos animais acumulados, muitos protetores independentes. E ela não queria mais ser uma acumuladora de animais. Certo. Né? Queria fazer um trabalho diferente, que pudesse dar uma estrutura para esse trabalho ser feito. E também se tornou um projeto de extensão da universidade. O primeiro projeto de extensão da UFG. Certo. E aí, ligado à proteção animal, cão e gato. E aí a gente estudou o projeto, eu li tudo, ela me apresentou, eu achei muito interessante. Era o período do Covid chegando, todo mundo ali confinado, né? Aquela situação muito difícil. Falei, não, eu topo. E aí me veio toda a minha infância, meu pai, que eu por residir numa casa muito pequena, de um quarto, sala, cozinha e banheiro, eu sempre sonhei ter animal na minha casa, mas eu não tinha espaço. E o meu pai dizia que eu podia ter todos os animais que eu quisesse, porque ele alimentava os animais de rua. Entendi. A rua era o que seria o quintal da sua casa. Isso, e meu pai colocava nome nos animais de rua, que é o projeto aí cão comunitário, gato comunitário. E meu pai falava, aquela ali é a Maria, aquela ali é a Fernanda. Era muito engraçado. Porque quando você alimenta um animal de rua, ele volta ali no dia seguinte no mesmo lugar para se alimentar. E o meu pai dizia assim, ó, filha, a gente não pode ter animal porque a nossa casa não permite isso. Mas tá vendo aquele animal ali, a gente pode alimentar ele, a gente pode dar água para ele. Ele vai voltar todo dia naquele mesmo local. Então a proteção animal entrou na sua vida ainda na infância. Isso, mas só que eu nunca tive um tempo para me dedicar 100% a esse projeto, porque eu tinha que trabalhar, tinha empresa, tinha casamento, tinha filho, tinha os boletos para pagar. Contou aqui, você começou muito nova com a vida de adulta já, né? E quando eu vi esse projeto, eu fui me envolvendo no projeto de uma tal forma que quando eu me vi, eu estava dentro desse projeto assim, de corpo e alma e mais alguma coisa, querendo salvar todos os animais do planeta. E que a gente sabe que não é bem assim. Mas eu sinto realmente as dores quando eu não posso fazer nada por aquele animal, quando eu não posso ajudar, quando eu recebo pedido de ajuda, aquilo me dói. E hoje eu vejo que as pessoas falam assim, você tem alma de animal. Eu agora, por exemplo, estava fazendo um trabalho num estúdio e já estavam me pedindo ajuda para os animais. Os animais cruzam o meu caminho a todo tempo. Sim. E aí eu entrei nesse projeto e aí eu comecei a entrar em contato com
Parceiros. Tentar conhecer mais o terceiro setor, saber como que funciona o terceiro setor, entrar em contato com parceiros também, empresários, simpatizantes à causa, né, que tem em toda a área, em todo segmento lá, o dono do restaurante, o dono de uma loja de roupa, é também simpatizante à causa e pode também contribuir para a causa. Até abriu aspas aqui, né? Porque para falar, de repente, quem está nos assistindo não sabe, o terceiro setor são pessoas, associações, fundações, trabalhos independentes, são pessoas que se propõem, ou grupo de pessoas que se propõem a fazer um trabalho que está ausente ao serviço público. Exatamente. Né? Seja na proteção animal, na defesa de crianças, adolescentes, idosos. E quando a gente fala terceiro setor, a gente vê que o terceiro setor, na realidade, ele existe. Existe uma demanda enorme nele. E ele não tem apoio nenhum público. É muito difícil você encontrar hoje um protetor independente de animais que tenha um apoio público. É muito difícil encontrar uma ONG que tenha um apoio público. Existe até algumas leis já sancionadas, são leis municipais, mas que são leis que não são cumpridas. São leis que não são fiscalizadas para serem cumpridas, que venham beneficiar aí ONGs, protetores independentes. Existe uma lei, por exemplo, que ela não é cumprida, lá, o banco de ração, é uma lei que existe. Sim. Desde 2020, e ela não é cumprida. Seria ter um estoque de ração para poder atender. Essa lei, ela é uma lei, banco de ração é o nome da lei, ela é uma lei que proporciona não só ração, como utensílios também, para protetores independentes, para ONGs, para aqueles que estão em situação vulneráveis, não têm capital, dinheiro para comprar alimentos ou utensílios, que não é só alimentos, são produtos de limpeza, que existe que precisa muito dentro dos abrigos. Essa lei, ela existe e ela existe para que a prefeitura venha custear isso para esses protetores que são cadastrados, que são classificados como protetores independentes e que não têm condições de alimentar aqueles cães ou aqueles gatos, e que eles estão ali fazendo o quê? Prestando um favor para a sociedade, que eles estão ali fazendo o papel do poder público, porque você imagina se esses protetores independentes, de repente, vão encher o saco, não querem mais saber, estão cansados, já venderam seu carro para pagar a conta nos veterinários, já venderam seu lote para pagar a cirurgia de animais que são atropelados. Eu vou aqui abrir a porteira da chácara e vou soltar esses animais aqui, no setor, na sociedade. E deixa que a sociedade se vira, deixa que o poder público se vira. Imagina como que nós vamos ficar. Isso é uma questão de saúde pública. A gente sabe que aqui em Goiânia, por exemplo, tem abrigos que tem centenas de animais até. Imagina tem abrigos que tem 300. Desse abrir a porta, pensar em Sim. mais de 100 animais na rua de uma vez. Esses abrigos são sustentados hoje, atualmente, pelo Instagram, pelas doações das pessoas que realmente amam seus animais e ficam ali. Mas é muito doloroso, porque um protetor desse, ele fica quase que implorando ali a ajuda no Instagram. Implorando, mendigando mesmo, implorando. A gente sabe Instagram, também... Instagram, WhatsApp, nas redes sociais, né, pedindo ajuda com o Pix, apresentando como é que está a conta deficitária. A gente entende que em todo segmento existem os bons e os ruins. A gente sabe que existe uma grande máfia, protetores exploradores, sabemos disso, temos consciência disso. Protetores que colocam imagem de animais que já faleceram, eles estão lá pedindo doações para aqueles animais que nem existem mais, sabemos disso. E que com isso prejudicam o trabalho sério de protetores que fazem um trabalho digno e sério, porque a Focinho Caridoso, ela tem associado ao projeto, cadastrado, alguns protetores, algumas ONGs que nós visitamos, fazemos doações, conhecemos o diretor da ONG, estamos lá dentro, sabemos como é que são tratados aqueles animais, porque a gente visita. Antes da gente fazer uma doação para aquele protetor, a gente vai até lá, a gente conhece quem é o responsável, a gente conhece para onde está indo aquela doação, de que forma que está sendo feita e manipulada até aquela ração, como é que está o estoque de ração daquela ONG, acabou, zerou. A gente conhece, a gente vê isso de perto. Ou seja, se o protetor não aceitar essa visita, de imediato ele já não tem o cadastro com a ONG. Não. Primeiro a gente visita, conhece, para depois a gente fazer o cadastro. E essa doação que a Focinho Caridoso faz é em sistema de rodízio, porque o nosso projeto não tem
financeiramente falando, uma condição de todo mês doar para o mesmo protetor, para a mesma ONG. Então, a gente faz um sistema de rodízio. Esse mês a gente doa para um, aí mês que vem aquela que recebeu não vai receber mais, vai receber o outro. Sendo que eu já fui buscar ajuda em vários poderes públicos. Já fui visitar vereador, deputado, prefeito, esposa de prefeito. Já visitei todas essas pessoas. Levei o projeto da Focinho Caridoso. Já fui com a presidente Alessandra. Já palestrei, falei sobre o projeto na Câmara de Vereadores de Aparecida, de Moçambique, para eles entenderem como é o mecanismo do projeto e o que nós podemos fazer para melhorar o abandono, os maus tratos através da conscientização. Porque quando a gente fala que a gente é da proteção dos animais, e quando a gente fala dos vulneráveis, as pessoas começam a entender quem são os vulneráveis. Começa pela cadeia realmente dos animais. Sim. Eles são os primeiros. O tema aqui do nosso podcast hoje, né, até para falar, então, proteção dos animais e vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? Quem são? E aonde que entra aí nessa cadeia da proteção animal. Mas antes de você entrar nesse assunto, só para abrir um parêntese aqui, Carla. Tá, show, né? Tem um pão de queijo, você quer um cafezinho? Vou tomar um café. Tá, eu vou servir pra gente. Quando eu conheci o projeto da ONG, eu consegui identificar que a ONG estava fazendo o que o poder público deveria fazer, que era um cadastro desses protetores independentes, desses abrigos, e dar essa assistência de forma contínua e fiscalizada. E que teria recurso para isso. Ou seja, o terceiro setor novamente está demonstrando que está fazendo o trabalho que o poder público não faz, que é o trabalho de castração, de alimentação, de cuidados dos animais e de adoção, que é o mais importante. E psicológica, porque atrás do animal existe um ser humano cuidando. E também. Aí vem... Isso é muito importante. Que precisa desse apoio. Muito. Então, a proteção animal e a vulnerabilidade. Fala pra gente. Eu posso até dizer que essa vulnerabilidade já está nos protetores também. Por quê? Você concorda comigo que uma pessoa que anula a sua própria vida para cuidar de 200 animais, 300 animais, essa pessoa, ela também passou por um forte problema emocional, muito grande. Essa pessoa precisa de ter um olhar diferenciado, porque hoje os protetores, eles fazem muito, muito, muito esforço para ser aceito na sociedade. Infelizmente, o protetor é o que mais sofre preconceito. Qual é o tipo de preconceito que ele sofre? Um exemplo. Um abraço que eu dou a um protetor quando eu estou visitando uma ONG, ele chora. Por que ele chora? Porque ele fala que as pessoas têm nojo de abraçá-lo. As pessoas não querem abraçar porque age com eles o seguinte: isso aí é o maluco do cachorro, é a maluca do cachorro. Certo. Essa pessoa ela não deve nem tomar banho, porque ela tem 200 cachorros. Ela dorme com o cachorro. Ela come a comida do cachorro. Ela cheira mal. Isso que eu estou falando não é a Carla. Isso é relato dos protetores que falam comigo quando eu abraço. Carla, você me abraçou. Carla, você tomou um copo de água na minha casa. As pessoas vêm aqui e não bebem nem água porque tem nojo. Chega lá só para depositar o cachorro. Isso! E ver ela só como alguém para... Então, os protetores são os que mais sofrem preconceito. Então, eles também estão numa vulnerabilidade muito grande. Porque atrás de um animal existe um ser humano cuidando. Esse ser humano precisa ser cuidado. Você concorda comigo que esse ser humano, ele não pode pagar, em hipótese alguma, sem um desconto, um mesmo valor de um IPTU que eu pago, que você paga, numa casa que ele aluga para manter 200, 300 cachorros? Sem dúvida. Eu acho que deveria ser isento. É o mínimo que o poder público pode fazer para uma pessoa dessa. Então, como que um protetor, que ele não tem nem um imóvel próprio, uma ONG própria, ele paga um aluguel à base de doações, ele tem que pagar o IPTU integral, ele tem que pagar uma conta de água integral, ele tem que pagar uma conta de luz integral. E que não é barato isso, não. Porque tem que fazer a limpeza diária. Aí a sociedade pensa o quê? Que uma ONG só precisa de ração. É só ração. Ou então, quando um cachorro é atropelado, você conhece alguma ONG? A pergunta vem, você conhece alguma ONG? Precisa levar esse cachorro para uma ONG. Sim. A sociedade tem que ser conscientizada, junto do poder público, que ONG é lar temporário, não é lar definitivo.
Certo. Então nós precisamos nos unir. Quando eu falo nós, é eu, a sociedade. Olhar uma coisa muito importante. Estamos no ano eleitoral? Sim. Olhe para todos os candidatos que estão aí pedindo reeleição, os candidatos que foram eleitos, que falam da proteção animal, que falam que são simpatizantes à causa. Gente, olha para esses candidatos, busca o que eles fizeram por essa causa. Eles tiveram 2 anos, 4 anos, os que estão no mandato de vereador e são candidatos, tiveram 2 anos, estão no mandato, estão buscando reeleição. O que eles fizeram? Não é somente tirar um cachorro da rua, é que você vai falar que você é da proteção animal. Proteção animal vai muito além disso. Mas muito além de você tirar um animal da rua. Sim. Proteção animal é você tirar um animal da rua, é você cuidar daquele animal, é você vacinar aquele animal, é você encontrar um lar para aquele animal. Isso é proteção, é você passar amor para aquele animal, é você acompanhar a adoção daquele animal. Se você é um político, é ter um lar de recuperação para colocar aquele animal, não é pegar aquele animal e desovar num abrigo. Às vezes tirar o animal da rua é mais prejudicial para o animal do que ele continuar na rua. É lógico. A gente vê animais que de repente vivem na rua ali, próximo de restaurantes e tudo, a gente vê que as pessoas tratam bem dele, porque se torna um animal comunitário, dão comida para ele. Aí a pessoa passa ali, se diz protetor, pega o animal, leva, tira uma foto, fala, resgatei. Isso. E vai lá e deposita, às vezes, num abrigo, que não por maldade, mas por falta de estrutura, tá lá com 300 animais e não tem espaço para aquele animal continuar. Isso. O que o político já podia estar fazendo há muito tempo? Quando eu falo político, são os políticos que estão em mandato, que passaram por mandato, que estão buscando reeleição. Cadê a castração? O poder público tem que pagar a castração. Quando você tem... Controle populacional, né? Isso, quando você tem animais de rua, uma cadela no cio, quantos filhotes que ela vai procriar? A gente vê aí... São mais animais abandonados. Saúde pública. Animal doente na rua. Esse animal está doente. Existem doenças que ela vai contaminar quem? O ser humano. Então, aonde que está o poder público? Aí, quando a gente chega no ano de eleição... Vem o candidato que está buscando a reeleição, o vereador que está querendo se tornar pré-candidato a deputado, dizendo que é da proteção animal. Mas a sociedade tem que enxergar o seguinte: proteção animal vai muito além de resgatar um animal de rua. Aonde que está um hospital veterinário em Goiânia? Me mostra aonde que existe um hospital veterinário em Goiânia. Não tem. A gente sabe que existe um aí que é titulado, mas que na verdade não faz esse trabalho. Tenta a sorte, inúmeros relatos. Tenta a sorte e vai lá no Lar Bem-Estar do Animal. Tenta a sorte. Tem que ser um hospital veterinário público. E tem uma outra questão também que tem que ser olhado para o protetor dos animais, porque as pessoas às vezes criticam muito. Falam, você protege o animal e não protege o ser humano. Que você... O protetor, ele é criticado nesse sentido, né? Quem protege um animal... está protegendo um idoso, está protegendo uma criança, está protegendo uma mulher. Como assim, Carla? Provado cientificamente, isso é um artigo científico, isso é provado. Estudo falam sobre isso. Quando a gente fala os vulneráveis, todo ser humano que tem uma predisposição a agredir um animal, o agressor de um animal, de 80% a 90% normalmente é do sexo masculino. Uhum. Existem relatos de veterinários, de dentro de consultórios de veterinários, que mulheres que chegam com seus animais para consulta, com a patinha quebrada, com a boca quebrada, os dentes, o veterinário de logo já vê que aquele animal sofreu uma agressão. Ele não caiu e quebrou uma pata. Ele levou um chute na boca, ele levou um chute na pata. Então o veterinário pergunta para a mulher, você sofre violência doméstica? Então ela fica calada. Olha para baixo. Né? Por quê? Muda. Existe uma teoria chamada teoria do elo. É exatamente o que eu estou falando. A teoria do elo, ela explica o seguinte, que quando um agressor agride um animal, aquela família já está em risco. Um exemplo, quando uma criança chega no hospital, que ela está com manchas roxas pelo corpo, que ela está com um hematoma nas costas, o que o médico tem que fazer de imediato? Você, como advogado, você sabe, chama o conselho tutelar. Tem que chamar o poder público, tem que chamar o conselho tutelar. Não tem que chamar? Tem que denunciar aquela criança, ela passou por uma surra
por uma agressão física. É um vulnerável, é a criança. Não é um vulnerável? Sim. O que tem que ser feito? O veterinário tem que... Lógico, a gente sabe que tem que existir leis para isso, mas na mesma sequência que eu estou falando aqui, se um veterinário olha para um animal e vê que esse animal está com a pata quebrada, está com o dente quebrado, está com a boca sangrando, e aquela pessoa está dizendo que o animal levou um tombo, caiu de uma escada, e ele está vendo que aquilo ali não foi um tombo. Aquilo ali foi uma agressão. O que ele tem que fazer? Denunciar a delegacia de maus tratos. Certo? Mas ele só vai fazer isso se existir leis para que venha conscientizar aquele veterinário que ele tem que fazer isso. Porque quando a gente educa uma sociedade numa conscientização, a teoria do elo explica o quê? Tem aquele ditado lá da vovó, que é um ditado que eu falo que os mais velhos são, assim, muito inteligentes. Quando a vovó fala assim, ó, bom filho, será bom marido, será bom pai. A gente não escuta muito isso? Não é? Sim. Então, bom tutor, quem cuida bem do seu animal, será, com certeza, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Por quê? Se ele tem aquele amor pelo animal dele, ele não vai maltratar os outros vulneráveis. O idoso, a criança e, consequentemente, a sua esposa, a mulher, a irmã, a mãe. Então dá para identificar numa pessoa que comete maus tratos ao animal um possível agressor. Um provável agressor, nem possível, um provável agressor. O que acontece? Em uma palestra no Conselho de Veterinária de Goiânia, a delegada doutora Cimélia, na palestra dela, ela fala que ela foi delegada há muitos anos da Delegacia das Mulheres e hoje ela é a titular da Delegacia de Maus Tratos contra os Animais. Do grupo de proteção animal lá na delegacia. Isso. E ela fala que todas as vezes que ela recebe uma denúncia contra maus tratos de um cão, de um gato, e que ela vai verificar essa denúncia e que ela vai verificar o nome do agressor, ela disse que, na maioria das vezes, aquele agressor já tem uma passagem pela polícia de violência doméstica. Certo, agressão à mulher. Ah lá. Ela disse... Ela falou, inclusive, na palestra dela, entre 50% a 60% aquele agressor já tem uma passagem por violência doméstica. Então, você vê como que a teoria do elo explica que o que eu estou falando aqui é fato. E pela teoria do elo que você estava explicando, então, na verdade, antes mesmo da agressão à mulher, à violência doméstica, provavelmente essa pessoa já praticava o maus tratos aos animais. Começando pela cadeia. Só que agora, de repente, por essa denúncia que a gente tem, o grupo funcionando e tudo, apareceu essa denúncia. No entanto, ele já vinha fazendo isso há muito tempo. Sim, por exemplo, o serial killer. Como que você identifica um serial killer? Quando criança. Quando criança, ele começa a assassinar animais. Ele pega o passarinho e mata, ele pega o gato, abre a barriga, vê como é que funciona dentro da barriga do gato. Ele tira os olhos do gato, ele pega o cachorro, ele tira o fígado, o estômago, ele faz várias coisas com os animais. Isso com o quê? Com 7, com 8, com 9, com 10 anos. Isso é um sinal vermelho de alerta para os pais identificar que aquela criança, ela tem uma predisposição à violência. Então, ela tem que ser tratada. Ela é uma criança que tem que ser tratada. Por quê? Ela vai se tornar um ser humano violento. A probabilidade daquela criança se tornar um homem muito violento é muito grande. Sim, e isso acaba de ver que é uma cadeia muito grande, porque muitas vezes essa criança, ela não tem uma educação, uma estrutura familiar. E é isso, ou às vezes algum trauma de infância, alguma agressão até que ela sofreu, faz com que ela haja assim e ali vai sucessivamente. Um exemplo, tem um trabalho lindo, né, que todo mundo deve conhecer, dos animais que vão até os hospitais, né, os animais que são domesticados para isso, né, são treinados para isso. Provado também pela medicina que muitos pacientes que às vezes estão em fases terminais de vida, de doenças terminais, e às vezes não conseguem nem controlar a pressão arterial deles. A pressão está sempre muito alta e tem que ser controlada à base de muito medicamento. E quando eles recebem a visita desses animais, é impressionante. A melhora no quadro. A pressão arterial rapidamente se estabiliza naquele momento que o cão está ali. Então, você vê a importância do animal na sociedade. Então, por que os nossos animais estão sendo tão maltratados, tão abandonados? E por que o poder público não tem esse olhar
diferenciado para os nossos animais. Só fala, promete. Entra ano, sai ano das eleições, nada é feito, nada é feito. Você vê candidato falando aí que eu amo os animais de A a Z. Eu amo o pato, o burro, o cavalo, o cachorro, o gato. Não é isso que a gente escuta? Mas não tem trabalho, você não vê nada. Você não vê um projeto, você não vê nada a caminho, pelo menos, né? Não vê uma destinação de recurso. Nada. Você não vê nada. Então, assim, a gente tem feito muito trabalho, muito interessante. A Focinho Caridoso, os 3 pilares da Focinho Caridoso é a conscientização, a castração e a conscientização, castração e a adoção. Certo. A adoção é extremamente importante. Tem que desafogar os abrigos, né? Isso. A castração demais, porque os animais só vão procriando cada vez mais, né? E a conscientização, inclusive a Focinho Caridoso, no estatuto dela, né? Nós podemos estar dentro das escolas, dando aulas, né? Nosso maior sonho, vou te contar aqui um sonho da Focinho Caridoso, é que as crianças tenham ali na grade curriculares delas uma matéria específica, uma matéria, assim como existe matemática, português, inglês, uma matéria falando sobre a conscientização contra os maus tratos aos animais. Sim, importante. Porque quando a gente ensina as crianças, é elas que vão educar os pais. Sim, recentemente, num bate-papo aqui até sobre mulheres na política, a gente estava falando sobre inclusão da política na matéria política, o ensinamento da Constituição na educação básica. Vou comer esse pão de queijo. Fica à vontade, é nosso. Sobre essa inclusão desse tipo de matéria, a gente estava falando sobre a inclusão das matérias de proteção ambiental. Há anos atrás, na minha infância, eu tive esse ingresso de proteção ambiental. Não pode desmatar, tem que preservar os rios, a poluição, tá? E hoje a gente vê o resultado que isso já dá na sociedade. Porque os filhos, eles vê o pai jogando o papel de balinha pela porta do carro, pela janela do carro, e já chama atenção. Não pode jogar porque isso vai para os esgotos e tá. Isso mostra essa importância. A gente falou sobre a inclusão dos temas eleitorais e também sobre a proteção animal. A gente tem que trazer isso para que o filho possa educar. E não tem nada que traz mais vergonha para o pai do que ele ser chamado a atenção pelo filho, principalmente na frente do outro, né? Isso é muito importante porque eu entendo que existe uma questão cultural quando a gente fala em maus tratos. Muitas pessoas não sabem, às vezes, que está maltratando um animal. Como, por exemplo, leva o seu cachorrinho no pet shop. Aí faz aqueles penteados fenomenais. Faz aquelas tranças que os olhos dos animais faz assim, ó, estica. Sim. Aquilo é maus tratos. Porque não está saudável saudável para o animal, né? Você está humanizando o seu animal de uma tal maneira que você está maltratando ele. A exemplo das tatuagens que fazem nos cachorros, olha aí, que absurdo. Né? Porque eu acho bonito aí, mas vai colocar no corpo do bichinho que ele não tem nem vontade própria para dizer se ele quer ou se ele não quer aquilo, né? E isso que é inaceitável. E às vezes a pessoa faz não por maldade, como você está falando, porque acha bonitinho fazer uma trança, mas tem que se trazer esses olhares. Interessante isso, porque quem pode trazer esse conceito, esse conhecimento para dentro de casa é o vulnerável, porque é a criança. Né? A criança que vai ser instruída na escola, que é vulnerável, já vai ensinar para os familiares que não pode maltratar os animais, e ela própria está sendo protegida. Nesse momento do Covid, que nós passamos aí terrível, quantos idosos, mas foram muitos. Aceita mais um pouco de café? Não, obrigada. Quantos idosos adotaram animais, porque perderam seus entes queridos. Não que o animal vai substituir um ente querido. Jamais é insubstituível um ente querido seu. Mas o idoso... Traz uma distração. O idoso ficou viúvo, perdeu a sua companheira de 50 anos de casado. Ele com um animal, ele vai se sentir melhor, porque ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais... Aquele alento do animal. É muito gostoso. Eu tenho uma cachorrinha, o nome dela é Madonna. Ela dorme todos os dias na minha cama, eu, ela e meu marido. É tão engraçado, mas é verdade. E quando os meninos eram pequenos que queriam dormir na cama, vocês falavam, vai pro seu quarto. Mas é isso aí. Olha, é verdade. É engraçado que eu sempre tive cachorro de porte grande na minha casa. Pastor alemão, sempre foi fila.
E a primeira vez que eu tenho a cachorrinha menor. A Madonna é... A Madonna. É o qual raça? Yorkshire. É. Aí meu marido falou, de jeito e maneira ela vai dormir na nossa cama. Eu falei, tá bom, vou comprar uma caminha pra ela, bem bonitinha, vou colocar do lado da nossa cama. Isso, ela tava com uns 4 mesinhos, já tá com 2 anos. Aí ela, 4 meses, eu falei, tá bom. Aí eu passava a noite todinha, a Madonna pulava da cama dela pra minha cama, da cama dela pra minha cama, pulava a noite todinha. Eu falei, meu Deus, eu já criei os filhos, agora eu vou ficar com essa cachorrinha pra lá e pra cá. Acordava vocês na madrugada. Toda aí, tá. Aí o que acontece? Quando é agora... Vou dormir, amor, boa noite. Cadê a Madonna? Aí eu falei, ué, por quê? Aí quando ele vai, ela já vai toda rebolando na frente dele, pula, deita no travesseiro dele. É no travesseiro dele que ela deita. No travesseiro dele. Então você vê que é uma coisa impressionante. Ela escolheu a Mila em casa, mas é no travesseiro dele que ela deita. Ele tem que chegar um pouquinho, ela deita mesmo no travesseiro. É muito engraçado isso. Então, assim... A gente pega tanto amor pro animal e é um amor incondicional do animal conosco. Sim. E eu fico, às vezes, pensando como que o ser humano tem a capacidade de maltratar. Assim como ele maltrata um idoso. Assim como ele maltrata uma criança. Assim como ele maltrata uma mulher. Interessante trazer isso, porque você trouxe de forma que a proteção animal ela não é só ao animal. Não. Então, é esse trabalho que acaba fazendo indiretamente, ou às vezes até diretamente, na hora que você identifica um maus tratos no animal e você olha para a mulher que levou o animal ali, ou para a criança e vê que opa, essa família sofre violência. Né? Então, indiretamente ou diretamente, tem uma proteção dos outros vulneráveis, que são as crianças, idosos, que acontece muito agressão com idosos. Muito, né? porque... Na pandemia, então, principalmente, que as pessoas ficaram presas dentro de casa, né, Carla? E... O que acontece? Os vulneráveis, né, eles sofrem muito. Infelizmente, eu estava palestrando em Moçambiques para 120 e pouquinhas crianças. Moçambiques é cidade aqui do interior de Goiás, né? Interior de Goiás, fica a 15 minutos de Goiás Velho. Certo. E aí, para crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, de uma escola municipal, para 120 e pouquinhas crianças, elas vieram nos receber. E o que acontece? Quando eu comecei a falar sobre a proteção animal, sobre a conscientização, sobre tudo isso, o que a gente se surpreende? Uma menininha de 7 anos, super esperta, super inteligente, sai da cadeira dela e pega o microfone e fala, tia, eu quero falar. Olha. Desse jeito. Aí você, tá bom, pode falar. Ela falou, olha, meu pai deu um chute na boca da minha cachorrinha, quebrou o dente dela, botou ela pra fora, deixou ela dormir no sereno, porque ela comeu o meu chinelo. É uma ação normal de um animal, porque ele não sabe o que é chinelo. Tá é um entendendo? objeto que tá ali pra brincar. Né? Ah, minha mãe foi falar e ele não gostou e quis empurrar minha mãe. Então, são coisas... Ali foi demonstrando que já havia uma violência. Isso talvez ela tenha omitido. Algumas coisas. Sim. Aí eu falei assim, então você tem que chamar a polícia pro seu pai. Eu fiquei tão indignada. E ela falou, eu vou falar com ele agora, que ele não pode fazer isso, porque a gente estava falando justamente sobre os maus tratos e ela estava prestando atenção. Ela só tinha 8 anos de idade. E ela me pediu o microfone para falar isso. Sim. E ela falou, e eu briguei muito com ele, ele não deixou ela entrar mais dentro de casa, ela dormiu no sereno. Olha. Então você vê o trauma que essa criança tem pro resto da vida dela. Ele pegou a cachorrinha dela, bateu, deixou dormir no sereno. Eu imagino, aquela confusão ali, a mãe tentando defender, não teve jeito. Essa menina ela vai carregar isso pro resto da vida dela na mente. E era o animalzinho que ela cuidava, como isso, um amor. Olha o trauma. De então, cuidar. Assim, isso é muito sério, precisa ser feito leis mais severas. Não uma lei que você paga R$700 e é solto, que é a lei dos maus tratos. Sim. Eu sei que essa lei foi feita assim, muito às pressas, é uma coisa que tinha que sair. Já foi um avanço, mas ainda tem muito. Nosso país tem que deixar de ser um país primitivo em algumas coisas. Certo. Porque ele não é primitivo para outras coisas. Ele tem que deixar de ser. Nós precisamos respeitar os vulneráveis. Sim. E outra coisa, quando você começar a cuidar melhor dos seus animais, você vai ver que a violência, quando ela é detectada lá atrás... É aquela história, quando você consegue detectar um mal pela raiz, você vai evitar muitas coisas. Quando você consegue detectar o mal da violência em um animal,
você vai detectar muitas coisas que estão acontecendo com os vulneráveis, os idosos, as crianças e as mulheres. O feminicídio, que só aumenta, só aumenta, Sim, só aumenta. Inclusive foi matéria do Boletim Goiás, eu até tratei sobre isso. Olha aí. No estado de Goiás, apesar do índice de violência ter reduzido nos últimos anos, o índice de violência doméstica ele aumentou. Olha aí. Então, o que justifica? É porque houve uma redução da violência na rua, o policiamento ostensivo na rua. Mas o que acontece depois que fecha a porta, que ninguém está vendo, não houve. Então, está faltando política pública aí. Você viu que, olha, quando eles começaram a fazer que fugiu da minha memória agora a palavra, apertar ostensivamente Sim. Contra essa violência contra a mulher na rua. Não só a mulher, no geral, o homem, tudo bem. Assaltos. Foi para dentro de casa. Então, vamos começar a apertar essa violência ostensiva contra os animais na rua. Também. Que é o abandono, são os maus tratos. A gente fala maus tratos, abandono é maus tratos, sim, mas eu tô falando no abandono, geral, eu tô falando maus tratos. Isso. Um exemplo, você tá num restaurante, de repente chega um cãozinho abandonado, do nada você vê uma pessoa dar um chute no cachorro, que o cachorro para longe. Ele não está fazendo nada. Então, se existe uma lei mais severa, você fotografou, você chutou o cachorro, não estava fazendo nada. Então, a lei é severa, olha só, não é R$700 não, estou te denunciando agora. Qual é a multa? A multa é de 10 mil, 15 mil, 20 mil, você vai ser preso, um exemplo. Não sei como que a gente vai formatar isso, dando um a grosso modo. Sim, Ele, antes de dar aquele chute, né? Ele vai que pensar. A parte mais frágil é o bolso, ele vai pensar, mas não posso chutar esse cachorro aqui não, porque eu vou ter que pagar uma multa ali altíssima. Porque por quê? Que nos Estados Unidos a telefonia funciona. Porque eles pegaram as redes telefônicas e foram quebrando elas todinha em pedacinho e foram colocando uma por uma bem pequenininha e várias concorrências, não é assim? E aí a internet lá, até no deserto, funciona. Por quê? Se você tentar falar no telefone e não consegue, você faz uma reclamação, aquela telefonia tem uma multa violenta, tão alta, que ela até quebra, que a multa é tão alta que ela vai quebrar. Não, e para todo mundo, o que dói é o bolso. Não é isso? É o bolso. Aí o que ela faz? Ela passa a funcionar certinho, não é? Mesma coisa tem que ser, analogicamente falando, aqui no nosso país. Vamos botar na lei uma multa bem alta. Você gosta de chutar cachorro? Então você vai pagar R$20 mil de multa. Você não adora chutar cachorro? Então paga 20 mil. Pela lei dos maus tratos? Vamos começar a aumentar isso? Certo. Você gosta de pegar o idoso e você tá vendo que o idoso precisa sentar, você é um mal educado, tá vendo que o idoso precisa sentar, só tem essa cadeira aqui vazia, numa condução, não sei o quê, o idoso precisa sentar, você é um mal educado. Vamos botar isso na lei, que o idoso tem direito? Mas já tem um lugar para os idosos, mas você entra num ônibus, você vê o quê? Não, todo mundo toma o espaço. Não é assim? É. Então, mas aí se você sentar no lugar do e idoso, você é multado. E finge que tá dormindo. Aí, você entendeu? Para não ceder o lugar. Isso, então é uma questão de conscientização, mas já que o brasileiro não quer se conscientizar pela educação, então vamos conscientizar ele pelo bolso, nas multas. Eu sou muito a favor disso. Porque eu te garanto que eu vou pagar, se eu pagar alguma multa vai ser só por distração, porque é muito pouco provável pagar alguma multa, porque eu criei meus filhos muito bem educados dentro dos... A gente vê que isso acaba funcionando muito nas leis de trânsito, o padrão. Mas quando a multa ainda é muito branda, as pessoas ultrapassam o sinal vermelho, param no local proibido, tá? Mas quando a multa ela é mais acertada, por exemplo, a lei seca, que a pessoa perde a habilitação, paga uma multa de R$3 mil, fica sem poder dirigir, isso a pessoa já pensa 2 vezes antes de pegar o carro para sair dirigindo embriagado. Ainda tem quem faça, mas o crime ou a infração nunca vai deixar de existir, ninguém nunca vai deixar de fazer. Mas quando a gente aplica uma penalidade mais severa, reduz o índice. Isso é fato. Você tava falando comigo sobre aquela conversa de mulher que não gosta de votar em outra mulher. Sim. Não foi? Porque numa conversa nossa anterior, você tinha me relatado isso. Isso é interessante. Eu achei interessante. Você está falando aí de políticas públicas e eleitores, e numa conversa que a gente teve, você falou sobre isso. E como você está falando de defesa de mulheres, a gente vê que a defesa da mulher, ela já não começa com a mulher defendendo mulher. Isso acontece. A gente discute. Eu trouxe esse assunto aqui num bate-papo sobre mulheres na política com a doutora Diana, e até eu contei esse episódio. Não havia falado que era você, mas eu contei esse episódio de que você disse que encontrou uma mulher e perguntou a ela, falou sobre política, ela falou assim: eu não voto em mulher. E assim, foi um choque, né? Infelizmente, eu acho que culturalmente as mulheres
em muitas situações, às vezes, elas têm medo de falar certas coisas. Às vezes, elas preferem se calar realmente do que criar um atrito ou uma discussão ou um debate. Eu não tenho esse problema porque eu acho que o que me ajudou muito também foi pelo fato de eu ser criado no meio de homens. E você sempre teve voz. Então, eu sempre tive voz. Eu fui criada no meio de homens e eu sempre tive voz. E eu sempre coloquei ali meu ponto de vista, mesmo que meu ponto de vista não fosse o correto. Aquele era o meu ponto de vista. Eu sempre fui muito convicta das minhas ideias. Não quero dizer que as minhas ideias são certas, mas eu sou convicta. Se a minha ideia é aquela, eu sou convicta da minha ideia. Sim. Eu não sou aquela pessoa de ficar em cima do muro, em nada. Nem Maria vai com as outras. Nem mudar. Ah, eu acho que eu vou por aqui. Não, eu vou por aqui. Se eu estiver com 200 pessoas fazendo uma trilha e 199 for pela direita e eu achar que eu devo ir pela esquerda, eu vou pela esquerda, eu vou pela direita. Eu sou convicta do que eu tenho no meu pensamento. E as mulheres, hoje, em geral, elas mesmas são muito machistas contra elas mesmas. Porque, às vezes, elas querem até falar o que elas pensam, o que elas sentem, mas elas têm um pouco de medo. Elas têm aquele medo lá, acho que no subconsciente delas, sabe? A gente é um país machista. Elas têm aquele medo. Foi criado, o país quando conversei com uma pessoa na academia, eu estava fazendo assim uma enquete, falando com várias mulheres. Eu faço aula de dança, aí cheguei para essa, e essa é mãe só de homens, que depois ela me falou, casada, mãe só de homens. E aí eu brinquei com ela, falei assim, a gente está no ano eleitoral, você votaria em uma mulher? Ela jamais. Ela me respondeu assim na lata, jamais. Ou seja, ela também te respondeu com convicção, porque foi de imediato, né? De imediato, jamais. Eu falei assim, não, tudo bem, eu respeito a sua posição, mas você tem que me explicar por quê. Por que jamais? Você acha que na política a sensibilidade de um homem é a mesma que a sensibilidade de uma mulher? Aí ela ficou parada me olhando. Ela falou assim, eu só acho que política não foi... Não, ela falou assim, eu só acho que determinadas profissões não foram feitas para mulheres. Eu falei, é mesmo? Quais as profissões? Ela é machista mesmo. Política, policial militar. Ela me falou as profissões. Política, policial militar e motorista de ônibus. Gente. Aí eu falei assim para ela, bom, você disse que tem 2 filhos homens. Digamos que você tivesse uma filha mulher e ela fosse para o show do Gustavo Lima. Sim. Bom, todo show, quando você tem que entrar, você tem que ser revistado. Tem que ser revistado. Sim. Você está armado, você está portando drogas, não, né? Você gostaria que a sua filha fosse apalpada, todinha, frente, trás, em cima, embaixo, dos lados, por um segurança homem ou por uma segurança mulher? Por um policial homem ou por uma policial mulher? Aí ela, Falei, porque se você acha que não deve existir policial mulher, então certamente só vai ter policial homem ali. E ele vai apalpar a sua filha por todos os lados para saber se ela está portando alguma coisa que não pode entrar no show. Então, eu acho que você está um pouco mal informada em algumas coisas, ou talvez você tenha sofrido algum trauma, seja cultural, ou talvez você ouviu isso uma vida inteira do seu pai, ou não sei, do seu padrasto, ou de um irmão, ou do seu marido, porque isso é muito machismo. Hoje, nós só temos aí 2 mulheres na Assembleia. São 41 deputados no estado de Goiás, 2 mulheres. Você acha que o deputado homem tem a mesma sensibilidade que a deputada mulher? A mulher, ela tem a maternidade. A mulher, ela tem um lado lúdico da situação. E esse lado lúdico faz com que ela venha julgar de uma forma diferente algumas situações. Certo. Que com isso ela também vai encontrar soluções um pouco mais leves. Eu não estou querendo dizer que ela é melhor e nem pior do que os homens. Mas ela vai ser menos dura, porque a natureza do homem é ele ser mais duro, mais seco em algumas situações. Quando o homem tem que corrigir, ele vai corrigir. A mulher já vai corrigir de uma forma diferente. Ela vai ser mais política. Ela vai dar uma volta naquilo ali para tentar consertar aquilo da melhor maneira possível. Você fala até sobre essa sensibilidade. Tem uma informação interessante nesse ponto e, assim, necessária e extremo ser mudada. Isso aconteceu com aquela que foi candidata à presidência
do Brasil, a Marina Silva, independente de opinião política, mas isso aconteceu com ela quando ainda ela era, acho que ela era deputada, quando ela teve a maternidade pela primeira vez. Sabia que a servidora de cargo eletivo, majoritário ou parlamentar, ela não tem licença maternidade? Por exemplo, se você se tornasse governadora do estado de Goiás e fosse ganhar um bebê, você não teria direito à licença maternidade. Como pode? Não tem legislação que prevê isso. Isso aconteceu com ela. E ela contou um relato de que ela, amamentando, ela teve que ir, chamaram ela até a tribuna, ela teve que ir para fazer defesa do projeto de lei, e lá o leite começou a vazar. E assim, a situação, ela no estado puerperal, emocionalmente muito abalada, ela começou a ter que cuidar daquilo, e os pares, os parlamentares homens, começaram a rir da situação. E uma situação, assim, completamente emocionalmente profunda, psicologicamente abalada. Muito. E não tem. Isso mostra o quê? A deficiência que é a mulher na política nesse ponto, na defesa. Sim. Porque ela tem que ter... Por que não tem esse projeto que prevê a licença maternidade? Porque a política, até então, foi feita por homens. Sim. Homem não é mãe. Homem não precisa de licença maternidade. Eu não sei se você sabe, há bem pouquinho tempo veio ter banheiro lá no Senado feminino. Não tinha. É uma informação que eu não tinha. Bem pouquíssimo tempo. Porque não tinha senadora mulher. Então não tinha banheiro feminino. Então, para que a mulher até seja... Muito. E eu acredito que todos esses pontos, quando a gente traz aí esse assunto dos vulneráveis, e eu acredito que esses vulneráveis estão tão abandonados há anos, porque eles não estão abandonados agora, eles estão pelo contrário, o abandono só aumentou, não diminuiu nada. E eu falo nível Brasil, eu não estou nem falando nível estado de Goiás, eu falo nível Brasil. Esse abandono cresceu tanto, há tantos anos, e eu acredito não, eu tenho certeza, porque não tem mulheres na política. Nós somos a maioria da sociedade. E do eleitorado, inclusive. Sim, 52% sim, do e o estado de Goiás, Goiânia tem mais mulheres do que homens. Sim. Então, assim, existem cidades aqui do interior que tem mais mulheres do que homens. Eu costumo até falar que a mulher ainda não dominou o mundo porque ela não escolheu qual salto que ela vai usar. Por que os vulneráveis estão tão abandonados? Vou te fazer uma pergunta. Quais os setores e interiores do estado de Goiás, me diz aí, me aponta, vamos falar de interior, vamos falar de setor, que tem, por exemplo, uma associação para idosos que ele possa ir, vamos falar, do poder público, sustentado pelo governo do estado, pelo governo municipal ou com verba do governo federal, uma associação de idosos, que o idoso possa estar lá de manhã, para o seu filho ir trabalhar, mora com o seu filho. Lá ele tem uma piscina muito boa, que ele possa fazer uma boa hidroginástica, porque ele precisa fazer. Lá ele tem um geriatra uma vez por semana, para ser consultado aqueles idosos. Lá ele tem um fisioterapeuta. Lá ele tem também um pouquinho de cultura, vamos dizer, um cineminha, uns filmes para ele assistir de época, para trazer boas lembranças para ele, para diminuir a depressão que a idade traz. Aonde tem isso? E depois ele volta para casa. Seria como se fosse uma creche, mas para um lar de idosos. O que eu sei que tem é buracos que levam o idoso para lá, bota ele sentado numa cadeira, e ele fica sentado na cadeira, passando ali o dia todo esperando chegar a hora de ir embora, ou então abrigos que o idoso quase nem sol ele toma. Eu estou falando de um lugar que ele se sinta bem. Porque você trabalhar anos da sua vida para você cuidar de casa, criar seus filhos, né? Aí você é menos afortunado. Você não conseguiu, né, guardar um bom dinheiro para você terminar os seus últimos dias da sua velhice, né, com cuidadores, com os filhos por perto, dentro da sua casa, não ter que sair da sua casa. Eu tenho um relato de um rapaz que a mãe dele faleceu, o pai dele tem 86 anos, eu encontrei com ele há dias atrás. Ele chorava igual uma criança. Ele falou, Dona Carla, eu saio todo dia para o meu trabalho. Minha mãe faleceu, eu sou filho único, é eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe faleceu de Covid. Eu tenho que pedir a 4 vizinhos, meu pai está com iniciozinho de demência senil. Certo. E eu tenho que pedir a 4 vizinhos, porque o meu pai liga o gás para esquentar uma água e esquece de apagar o fogo. Vai botar fogo na casa. Meu pai vai tomar um banho e esquece de desligar o chuveiro. Sim. O meu pai vai tomar um banho, sai do banho, se seca, bota a cueca, fica de cueca e esquece de botar a calça.
Ou seja, ele tem que trabalhar para prover o sustento e não tem aonde deixar. É muito triste isso. E o meu pai foi professor. Meu pai trabalhou muito. Uhum. Eu não quero e não vou colocar o meu pai em um abrigo de idosos. Porque eu prometi para minha mãe que eu ficaria com a minha mãe e com o meu pai até os últimos dias de vida do meu pai e da minha mãe. Sim. E o que eu faço? Eu não tenho condições de pagar uma cuidadora 24 horas para ficar aqui. Então eu saio de manhã e conto com a boa vontade dos vizinhos para vir aqui, ver se ligou o fogão, se esqueceu, mas eu fico no meu trabalho o tempo todo preocupado. Então, se ele tivesse uma associação bacana como essa, eu vou levar o meu pai, vou deixar lá, e vou buscar o meu pai às 6 horas da tarde, quando eu estiver voltando. Aí eu faço uma pergunta para você. O poder público não tem dinheiro para isso? Impostos tem bastante, né? A arrecadação é alta. A arrecadação é alta. É alta, a gente sabe. Né? Então, assim, são vários vulneráveis que estão aí nessa situação. E de anos. Eu estou falando dos idosos. Aí, se você for para as crianças, aí você vai para os animais. Então, se você olhar os vulneráveis, o que eles têm do poder público? Os animais têm alguma coisa? Nada. Ah, mas aí você está falando só de cachorro, cara? Só de gato? Não. Vamos para os idosos. Eles têm o quê? Também não tem nada. Vamos falar das crianças. Paulo Pacheco é um setor aqui que eu estava visitando. Eu faço algumas ações sociais há muitos anos. E o ano passado, em novembro, eu estava no Paulo Pacheco, lá, nessas ações sociais. Aí tem um terreno enorme. Eu nunca tinha visto um pé de jatobá. Foi a primeira vez que eu vi um pé de jatobá na minha vida. Eu fiquei encantada com a árvore, eu não sabia que era um pé de jatobá. Eu perguntei para a moça assim, aquela árvore ali é o quê? A árvore linda demais. Ela falou, é um pé de jatobá. Num terreno assim de esquina, e o pé de jatobá no meio daquele terreno, sem muro, sem nada. Esse terreno é da prefeitura, que depois ela me falou que era da prefeitura. Aí, muita criança na rua, criança de 4, 5 anos, a gente estava lá entregando cesta básica, uma vulnerabilidade enorme ali. Aí ela falou assim para mim, eu falei, essas crianças todas na rua, cadê a mãe dessas crianças? Ah, elas largam aí, criança de 5 anos, de 6 anos, você larga, vai largando, depois vai pegando. Eu falei, como é que pode? E não tem medo de sumir, passar um carro aqui, botar uma criança dessa sumir? Eu preocupado, porque a gente que é mãe fica com essas preocupações. Aí eu cheguei perto de jatobá, eu nunca tinha visto, muito bonito. Aí eu falei, nossa, esse terreno aqui era um terreno de esquina, assim, enorme. Eu falei, isso aqui daria uma excelente creche. Uhum. Para essas crianças que estão tudo soltas, tá ali. Porque uma mãe fala assim, eu quero trabalhar. Ah, mas tem várias creches, tem várias. Mas lá dentro desse setor não tem. Ah, mas existe creches em vários lugares. Mas aquelas pessoas também não têm nem o dinheiro da passagem para pegar o ônibus, levar Sim. o filho para onde que tem a creche. Então, tem que ter pontos estratégicos, né? Sim. Para poder você entender. É um trabalho muito extenso que tem que ser feito, né, Carla? Essa discussão, ela é uma discussão profunda, né? E a gente tem São os vulneráveis. Sim. São as crianças que estão ali, tráfico de criança. Não sei se você sabe, Sim. Goiânia é rota. Uhum. Eu estava lendo uma reportagem há dias atrás que Goiânia está em quinto lugar, da rota de tráfico humano. É um número altíssimo, né? Mulheres e crianças. Sabe para quê? Prostituição. Pedofilia, tráfico de crianças na faixa etária de 4 a 7 anos. Aham. Tá ali, o solda na rua, passa um carro, pega, rouba, vai embora. Tráfico de criança. Nunca mais vê. Sim. E mulheres. Na faixa etária de 16 a 26 anos. Para prostituição. Tudo prostituição. Então, o poder público tem que acordar. Sim. E quem está esse ano aí, no ano eleitoral que a gente está, tem que entender, olhar isso de um olhar diferente. Eu falo para o próprio eleitor, eu falo para o eleitor. Olhe bem em quem vocês vão votar. Sim. Isso. Olhe bem. A arma que nós temos é qual? É o nosso voto. Isso. Quem decide quem vai nos representar somos nós. É o voto. Carla, eu queria bater um papo muito mais profundo contigo. A gente sempre conversa algumas vezes. A gente sempre conversa algumas vezes e o nosso papo sempre é muito longo, né? E a gente discute sobre tudo, vida, casamento, família, filhos. Adoro falar. E a gente bate um papo muito grande. Mas, infelizmente, por hoje, nós vamos ter que encerrar. Que pena, né, diretor? Eu gostaria que você deixasse aqui para essa câmera
O contato da ONG Focinho Caridoso, como é que as pessoas podem fazer para ajudar aquelas que também que precisam desse apoio, obviamente pela análise que vocês têm que fazer e diante de toda a estrutura que vocês têm, que é limitada, que possa ajudar. Como é que a pessoa pode fazer um contato com vocês pela ONG? Vou deixar aqui a rede social, @Focinho Caridoso. Gente, é Focinho, F-O, não é FU, porque às vezes as pessoas se confundem. É só ir lá no nosso Instagram, Focinho Caridoso. Lá no nosso Instagram tem tudo que vocês precisarem. Lá a gente relata dia a dia nossos trabalhos, nossas ações. Lá você vai conseguir entrar no nosso site, ver o que a gente faz. Se tiver que falar com a gente, lá tem um telefone, tem tudo. Pode entrar também na minha rede social, quem quiser me conhecer melhor, é @Carla, com C, Carla da Focinho. Eu sou diretora desse projeto. Lembre-se que é F-O, porque muita gente às vezes reclama comigo porque bota F-U, F-O. Carla da Focinho. Vamos deixar escrito aqui embaixo também para facilitar para o pessoal. Isso é importante. E eu queria deixar uma mensagem muito rapidinha aqui. Eu queria falar para todos que vão ouvir essa entrevista aqui, esse bate-papo. Esse podcast, né? Ouvir ou nos assistir. Ou nos assistir, porque eu sou a moda antiga, não estou muito acostumada com essas coisas, não. 53 anos não é muito da era digital, não, mas eu estou me enquadrando. Prometo que eu vou me enquadrar. Gente, nós estamos no ano eleitoral. Importante vocês analisar a vida de cada candidato. Olha a obra de cada um, isso é importante. Nós vivemos numa sociedade, precisamos muito de ajuda. Os nossos vulneráveis, as crianças, os idosos, os animais, as mulheres, estão abandonados. Nós precisamos ter um olhar diferente esse ano, muito diferente. Precisamos entender que o novo precisa ter oportunidade. É isso que eu queria falar. Carla, um prazer desgramado conversar com você. Eu também. A bala tá uma delícia. Que bom. Agradeço demais, bate-papo muito gostoso. Já fica aberto o convite pra gente bater mais papo sobre isso. Muitos. E se Deus quiser, no próximo que a gente vier aqui, a gente vai ter já um resultado disso, né? Tá na rede de computadores, tá na internet, tá fácil para as pessoas, para o nosso poder público assistir e ver as questões que a gente vem discutindo aqui. Então, eu quero que você volte para a gente trabalhar assuntos, tá? Vou voltar. Já fica o convite estendido. E os nossos espectadores, peço que nos sigam nas redes sociais, @Boletim Goiás, em todas as redes sociais. Acesse o nosso portal de notícias, www.boletimgoias.com.br. Fique por dentro das informações, tem vários assuntos discutidos, várias matérias importantes. Inclusive a Carla já nos deu entrevista, já teve matérias dela lá no nosso portal. E se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário. É sempre importante pra gente metrificar isso aí. Carla, obrigado, viu? Obrigada a você, Rui. Agradecer ao nosso diretor, Lucimar, da TC Multimídia, sempre nos produzindo aqui com muito carinho, muito zelo, muita atenção. Diretor, obrigada. Pessoa maravilhosa. E a todos, um abraço e até mais.